Após Carlos Miguel, Palmeiras consulta Júlio Enciso, do Brighton, segundo o setorista. O Palmeiras continua na busca por reforços na atual janela de transferências. Hoje, seu valor de mercado, segundo o Transfermarkt, é de 22 milhões de euros, o que daria um investimento pesado de 140 milhões de reais. A diretoria ainda não formalizou propostas, mas as consultas mostram que o clube, mesmo em meio a uma reformulação, segue com ambição para qualificar ainda mais o elenco. Do Palmeiras, né? Uma bela vitória diante do Ceará. Tava aquele clima meio hostil ali no Allianz Parque, mas o Verdão foi lá e virou, e a gente vai ver como é que foi a história desse jogo agora. O clima do jogo estava dado desde sábado. Uma faixa com um recado bem claro na frente do estádio. O palavrão a gente evita aqui na edição, mas a falta de paciência é impossível de esconder. Enquanto os jogadores e comissão técnica dormiam no centro de treinamento, um grupo atacou o local com bombas e fogos de artifício. Em nota, o Palmeiras relatou que vândalos atingiram covardemente a academia de futebol, colocando em risco a integridade física dos atletas e dos demais colaboradores. O clube afirmou que não vai se intimidar e que irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com rigor. Lamento, o resto deixo para vocês comentar. Lamento, só o que eu tenho a dizer. Acordei na madrugada com isso, mas acho que, cara, eu acho que uma falta de respeito, mas assim, cada quem tem a consciência do que faz. Apesar desse ambiente conturbado, nos instantes antes do jogo, os arredores do estádio estavam tranquilos. E lá dentro, o policiamento reforçado não teve grandes trabalhos. Ainda que a principal organizada tenha protestado contra a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros, os pouco mais de 27 mil torcedores apoiaram o time desde o começo. E olha que o primeiro tempo não teve grandes coisas. Souza, ele cabeceia direto pro gol. Até rolaram algumas vaias pelo 0-0 no intervalo. Piquerez corta mal. Mas o ambiente começou a mudar quando o Ceará fez 1-0. No primeiro chute a gol do time, um golaço de fora da área. Lourenço vai na rede, um pombo sem asa para estufar a rede do Verdão. Enquanto o Abel pensava em possíveis soluções para a equipe, alguns torcedores protestavam perto do banco de reservas. Mas tem um jeito que não falha toda vez que o time está pressionado e com uma certa tensão nas arquibancadas. Jogar bem, buscar o resultado e conseguir a vitória. A entrada do Flaco Lopes foi decisiva. O argentino participou do lance que foi parar no VAR, analisado pelo árbitro e confirmado como pênalti. Sem gracinha, ele bateu com força e empatou. Gol! Avante, palestra! Uma bomba de canhota no ângulo. Flaco tava quente. Ele botou Maurício pra correr na direita e o meia rolou com carinho pra Vitor Roque. Pra ele, Vitor Roque, pra desencantar! O primeiro gol do atacante no Allianz em 13 partidas. Da virada do Palmeiras pra cima do Ceará! Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é dia dos pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar, como sempre fazem. E como elas já disseram publicamente, quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas. É difícil de explicar o futebol mesmo, Calan. Essa vitória, ela dá uma amenizada no clima no Verdão? Ah, sem dúvida alguma. Era fundamental, né? É claro que a derrota para o seu maior rival, a gente sabe o que aconteceu. A gente está vendo o clima hostil, ainda mais depois do que aconteceu na madrugada. Esse vandalismo, né? Esse terrorismo que acabou acontecendo. Então a vitória foi fundamental. O primeiro tempo foi bem ruim, mas mostrou a resiliência desse Palmeiras no segundo tempo que a gente está acostumado a ver. Boa, então vamos saber como é que tá o clima lá mesmo, com informações quentíssimas de Edgar Alencar. Ed, como é que tá o clima aí? Tô vendo que tem muita segurança, mas também tem reforço novo chegando. Essa do Carlos Miguel, ela é quente? Vamos atualizar tudo, né, Fredão? Boa tarde pra você, Calan, todo mundo acompanhando o Globo Esporte. Pois é, segurança aqui e ali, mais grades, uma nova situação aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. A segurança até nos disse que agora será assim, né, dia e noite. E a última informação do Palmeiras é que o clube ainda está reunindo todas as imagens, as informações disponíveis para dar para a polícia, a delegacia especializada de repressão ao delito por intolerância esportiva, para que isso seja apurado. Carlos Miguel é quente sim, Fredão, só que como a negociação vazou ontem, a apuração de hoje do nosso
nosso setorista, o craque Emílio Bota, é que por causa disso pode atrasar um pouquinho mais. Palmeiras continua acertado com o Nottingham Forest da Inglaterra, mas existem aqueles gatilhos, bonificações contratuais. Então, ao longo da semana, a gente pode ter novidades sobre esse caso. Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, não se deu bem na Inglaterra, só 3 jogos, mas a intenção do Palmeiras, 5 temporadas, mais de 25 milhões de reais para esse novo reforço que pode sair em breve, Fredão. Fechado, Ed. Muito obrigado. É verdade, o Palmeiras venceu, precisava vencer, um jogo no limite. Eu achei que o Ceará teve grandes chances de poder empatar o jogo. Teve aquele impedimento que, para mim, nunca será impedimento. Não é para o Palmeiras ou para o São Paulo ou para o Ceará. Essa mesma linha, ela tem que ser revista pela FIFA. É tirar gols que são importantes por conta de um nariz, um pedaço do pé. Então isso seguramente vai ser revisto na FIFA. Eu achei que o Ceará fez um bom jogo. O Palmeiras está devendo ainda. O Palmeiras ainda não se reconstruiu. Mas eu acredito no Abel, acho que ele vai conseguir fazer isso. Ulisses, para você, o Palmeiras retomou o caminho certo, já vai pensar em Libertadores, tem jogo com o Universitário e era importante viajar com esse resultado positivo. É muito importante, Renato. Eu estava lá ontem, uma pressão muito grande, pouco público. O torcedor do Palmeiras sentiu muita eliminação. 27 mil, né? Não sei se tinha 27, viu? Mas falaram tudo 27. Bem. Falaram em 27, 700 e pouco. Mas eu não sei, pelo que eu vi, muito vazio o anel, principalmente o anel superior. Foi o jogo? E o Edu fica me pressionando aqui, não adianta. O Palmeiras não jogou bem, o Abel insistiu em manter a mesma escalação do jogo contra o Corinthians, na minha opinião, errada. Porque eu acho que tem que jogar Flacho, não. Tenho a minha convicção que tem que jogar Flaco Lopes, mesmo e o Tigrinho, eles têm que jogar juntos. Porque o que acontece? O Vitor, ele sai muito da área, ele cria muita opção. E o Flaco é um homem para ficar segurando 2 zagueiros. Então, quando ele faz a alteração, o Palmeiras melhora, sim, senhora. Entendeu? Achei pênalti normal. O lance do gol de impedimento aconteceu com o Palmeiras e Corinthians. Eu concordei, também achei normal anular o gol do Ceará. Né? É o que a arbitragem tem feito. Existe, está padronizado, pelo menos. Se é certo ou errado é outra coisa. Mas é o que a arbitragem brasileira tem feito. Agora, uma coisa eu vou falar só para você aqui, para resumir o Palmeiras. O Palmeiras tem uma base maravilhosa, a melhor, uma das melhores do mundo, ok? O Palmeiras tem uma administração financeira maravilhosa, uma das melhores do mundo. Mas o Palmeiras tem que cuidar com as contratações. Tem errado muito. Não adianta você revelar, encher o cofre de dinheiro, gastar 500 milhões de reais e não conseguir montar o time novamente com contratações equivocadas. Cito nomes aqui, Facundo Torres. Para mim, não adianta forçar. O Abel indicou, pediu, força, mantém no time, não joga, destoa muito da equipe do Palmeiras. É um jogador que deixa muito a desejar. O Sousa, Renata, futebol base a gente conhece, entendeu? Não quero me precipitar aqui em criticá-lo, mas estou com a pulga atrás da orelha em relação ao Sousa, aquilo que se criou de expectativa em cima dele. Então, eu acho assim, administração boa é quando todos os fatores administrativos e econômicos fecham, se unem. Na administração boa é isso, base, dinheiro no caixa, mas quando você gasta errado na contratação, isso aí vai trazer problemas para o time, para o clube. Que eu acho que uma equipe que vem ganhando há tanto tempo como o Palmeiras, a gente se acostumou com um padrão, inclusive de revelar jogadores que entraram logo no time. Ele demorou com o Endrick, ele insistiu em segurar o Endrick, depois ele abriu as portas, aí veio já o Estevam, jogou rapidamente. Então o Palmeiras, o problema é que você não substitui esses caras igualmente, não tem como. Não tem ninguém disponível no mercado. Os que estão nesse nível jogam em grandes clubes, estão bem na Europa, em outros lugares. Então é difícil, Edu. É difícil porque o Palmeiras passa por uma reformulação e esses jogadores ainda não estão plenamente adaptados, entrosados. O Paulinho, que era uma esperança, de novo, operado. Então, o Palmeiras tem outros problemas, todos os times têm, mas acho que o Palmeiras merecia, pelo menos o Abel, a comissão técnica, mereciam mais tolerância da torcida. Eu sei que não é fácil ser eliminado por um rival, mas o Palmeiras ainda está brigando por outras coisas, pelo Brasileiro e pela Libertadores. Está brigando, Renato, e como você bem disse, reformulação não é fácil você fazer, principalmente num futebol competitivo como é o nosso. A cobrança em cima do Palmeiras hoje é gigantesca, como no Flamengo, no São Paulo. Então, para você fazer o futebol, você tem que ter aquela coisa como o Luiz falou, é um conjunto de fatores. É claro, quando você contrata jogador, você tenta dar a estrutura para ele. E o Palmeiras dá essa estrutura. Só que, contrapartida, os jogadores que foram contratados ainda não conseguiu performar da maneira como se imaginava. Na minha opinião, as contratações foram
mais em apostas do que, de repente, realidade. Uma realidade, sim, que é o Paulinho, que a gente já sabia e a gente viu como ele jogava. Agora, os outros, na minha opinião, foram mais apostas. Aposta cara, hein? Então, e aí acontece que não está rendendo dentro do campo. Mas cadê aquela alegria dos 150 milhões do Mundial? Calma, Cicinho, a gente está reformulando, Cicinho, a gente está reformulando e não é fácil. Mas é só o Palmeiras. E mesmo assim, estamos ali em terceiro no Brasileiro, estamos disputando a Libertadores, entendeu? Então, até o final do ano, aí assim, a gente vai ver o que a gente pode. Eu acho que o mesmo discurso poderia ser aplicado. Por que ninguém fala nada do Flamengo, que também foi eliminado na Copa do Brasil? A diferença é que o Flamengo não foi eliminado pelo principal rival. Foi eliminado pelo Galo, que é um rival nacional, mas é um pouco diferente a circunstância. Mas aconteceu igual. Mas eu não sei se foram na sede do Flamengo e jogaram também bombinhas. Não, isso aí não justifica. É porque foi pro rival, você Renata, a gente entende de reformulação e não justifica. Eu concordo plenamente. Qual é o melhor elenco apontado por vocês do Brasil? Para mim, é o do Flamengo. É o Flamengo. Qual tem mais opções que a gente fala o tempo inteiro, exalta? Flamengo. Quem mais gastou dinheiro junto com o Palmeiras? Flamengo. E a gente tá falando isso do Palmeiras, então tem o outro lado. A Leila, inclusive, vai falar. Eu concordo, não é com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. Então, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Ela está falando sobre fair play financeiro e alega que o Palmeiras cumpre rigorosamente em dia as suas obrigações com atletas, comissão técnica, funcionários, e que esse exemplo, a gente sabe, não é seguido na maior parte dos clubes do Brasil. É um problema, mas também é aquela história. A gente sabe que essa dívida ela vai aumentando não só porque os caras gastam mais, porque os juros são insuportáveis. Quando você não paga, você deve. Você não paga, você tem juros. Você tem mais ainda obrigações financeiras em cima daquele valor já devido. E essa é a realidade do Brasil. O futebol brasileiro, se a gente for pegar e levar ao pé da letra, está praticamente quebrado. Eu só quero contrapor um pouco o que o Ulisses falou, porque assim, quando foi contratado, nem Felipe Anderson e nem Vitor Roque, por exemplo, eram apostas. Gastaram bem, eles não estão dando a resposta necessária, mas não são apostas. Maurício não era aposta. Também não. Tem muitos que são. Agora, você vai errar e você vai acertar. O Richard Rios, por exemplo, que foi trazido do Guarani ao custo de quanto? E foi vendido ao custo de quanto? 6 milhões de reais. Foi vendido a 30 milhões de euros quase, gente. Então, assim, é natural que você, numa reformulação, se acerte e erre. Então, eu concordo que o Facundo é muito caro, eu concordo que o Giai é muito caro, mas, assim, são titulares do time. Então, vamos lá. As contratações do Palmeiras, tá? Eu vou citar os nomes, alguns certíssimos. Rômulo, meia. Lázaro, Caio Paulista. Mas o Rômulo nem custou. Mas não é dessa temporada, já é de Não, a história do Abel no Palmeiras, né? Rômulo, Lázaro, Caio Paulista, Bruno Rodrigues, que era atacante, Aníbal Moreno, bom, Arthur, né, que foi embora depois, Richard Rios. Mas aí fez dinheiro, né? Espetacular, certo? Richard Rios. Tanto com o Arthur quanto com o Sim. Aí nós vamos para mais. Tem mais aqui, calma aí, Chico, eu tô pegando, que são muitos jogadores. Então, que vai errar e acertar. Isso mas se você fizer essa conta em todos os times do Brasil... Pelo amor de Deus. Bruno, fora o treinador. O Tabata, o Bruno. Flaco Lopes, bom. Merentiel. Queriam matar ele por 2 anos. Hoje Merentiel, é bom, né? Queriam matar ele por 2 anos. Tá, Merentiel. Jailson, volante. Tá, mas olha isso. Murilo, zagueiro. Calma, gente. Você vai falar todo Rafael Navarro aqui, velho. Então, o diretor do programa pediu também pra falar. Agora, você quer ir contra o diretor do programa? Você fica à vontade. Não sabia que você tinha assumido esse cargo. Não assumi cargo nenhum, só que depois vocês resolvem com ele aí. Deixa o Cenourão falar, velho. Fala, meu Entendeu? Cenoura. A torcida do Palmeiras pode até ficar brava comigo agora, mas existe uma capacidade muito grande do palmeirense em colocar uma crise gigantesca onde não tem. Eu queria essa crise. É que quem se acostuma a ganhar muito e praticamente sempre, quando não acontece, não aceita. Não terminei ainda, ó.
Rafael Navarro, Atuesta, Marcelo Lomba, piquerez espetacular. Mas olha, Jorge, é um técnico que está há tanto tempo no futebol brasileiro, igual o Abel. Jorge, Matheus Fernando, Danilo Barbosa, Breno Lopes. Jorge Matheus, e o saldo disso? Quanto o Palmeiras faturou ganhando títulos nos últimos anos, contratando errado? Nós estamos falando de uma reconstrução. E meio toda uma reconstrução. Mas a de agora, ele citou... Ele falou que faz uma construção do Bruno e Marrone. Vocês estão de brincadeira, velho. É sertanejo, velho. Irmão, o Palmeiras... Qual time nos últimos anos ganhou o que o Palmeiras ganhou? Com essas contratações. Qual time nos últimos anos ganhou? O Palmeiras é assim, é uma capacidade de colocar crise no Palmeiras que é impressionante. O Palmeiras está em terceiro, com 2 jogos a menos do que praticamente todos os times. Perdeu o derby, velho. Tá bom, só que é um derby ali, perdeu o jogo. Perdeu o derby muito por conta da atitude do Aníbal. Você não sabe o que é um derby, velho. Você não sabe o que é um derby na vida. Quer cobrar contra a direita, então. Faltaram só mais 2, Kusevich e Alan Imperiur. Pronto. Não, Jorge Matheus é sertanejo também. É uma capacidade. O Palmeiras ganhou o jogo do Ceará. E Sandy Júnior? Olha o que o torcedor fez. Olha o que o torcedor fez. Aquele ali não é torcedor, irmão. Não é torcedor. Aquele ali, isso, irmão. Cinco pessoas não representam milhões de torcedores do Palmeiras. Desculpa, isso aí é coisa de bandido. Isso aí é coisa de bandido. E olha, são poucos os dirigentes no Brasil que não financiam torcida organizada. A Leila já fez isso. Lá no começo. Até no e carnaval, ela mesma disse, não faço mais, desisto. Então, tem esse detalhe. Se as torcidas organizadas de vários clubes da Série A não forem bancadas pelos clubes, elas não existem. E a do Palmeiras não é bancada pelo Palmeiras. Então, às vezes, a gente tem que só olhar o sistema todo, como ele funciona, não é? E acho que o Palmeiras tem que acordar pra vida. Não dá mais pra voltar na Copa do Brasil. Agora é campeonato brasileiro. Mas dá pra ganhar um campeonato brasileiro. E uma Libertadores, como o Botafogo fez o ano passado. Tá no Brasileirão e na Libertadores. Foi eliminado pelo Agora. Everton Guimarães. A situação do Palmeiras, quando a gente olha para outros clubes, ela parece muito melhor. A realidade financeira, de pontuação, disputa de todos os campeonatos. O problema é que o torcedor quer ganhar sempre e não vai acontecer, Everton. Renata, não vai acontecer, mas vamos lá. Eu acho que o Abel, o Anderson Barros e a própria presidente Leila, eles não são figuras infalíveis, né? As figuras não são infalíveis. Eles podem ser cobrados. Isso que nós estamos mostrando aqui ao lado, isso aqui é coisa de bandido. Isso é terrorismo, né? Isso aqui é reprovável em qualquer circunstância. O torcedor ir para o estádio e gritar e xingar, tudo bem. Isso é coisa de delinquente. Agora, nós precisamos entender que eu sempre digo, né? Mas como é bom repetir isso, os resultados eles moldam a análise, né? A postura do Palmeiras diante do Corinthians nos 2 jogos foi uma postura diferente de tudo que a gente viu até agora, desde a chegada do Abel. Que é um time indolente em campo, é um time sem um nível de concentração praticamente inexistente, um time que não entendeu, pelo menos esses jogadores recém-chegados ainda não entenderam o que é um Palmeiras e Corinthians, né? É um time sem vontade, um time sem pegada, né? Se o Luxemburgo estivesse aqui, diria que não está apontada para o céu. Então o torcedor não admite qualquer coisa menos isso. Então um desajuste no trabalho do Abel, o torcedor entende, desde que o time responda tendo mais intensidade, sendo um time que para chegar antes na disputa de bolas, nos duelos, e não tem sido isso. Então algo está acontecendo. Agora, independentemente do que esteja acontecendo, o Abel precisa entender que ele também vai ser cobrado. O Anderson Barros, como diretor de futebol, ele precisa ser cobrado. Porque aqui cobra-se do Vitor, do Paulo Brax, do Pelaipe, do Pedro Júnior, né? Então aí no Palmeiras, onde está o problema do torcedor se manifestar contra essas figuras e contra a própria presidente? Tem que dar uma resposta. Algumas contratações foram equivocadas, contrataram jogadores que uns se machucaram e não jogaram, o Bruno Rodrigues é um caso desses, o Paulinho foi contratado machucado na maior transação do futebol brasileiro. Vocês não podem me dizer que ótimo pro Atlético, péssimo pro Palmeiras. Quando você contrata um jogador machucado e paga as maiores cifras da história do futebol brasileiro e achar que isso é normal. Então alguém tem que responder por isso. E aí é o Anderson Barros, é a Leila e o Abel pelo desajuste dos times. E o Paulinho é um ano parado. Não posso achar que isso é normal no Palmeiras, né? Não, a gente acertou tanto que agora tudo que errar tá tudo certo e fica por isso mesmo. Me ajuda. Uma partida muito bem
muito constante, consistente contra o Palmeiras, não se intimidou, fazia seus contra-ataques, teve a chance de empatar, gol anulado. É outra equipe que também está tirando pontos. E essa é a dinâmica, Chico, do campeonato. Equipes que a gente não está olhando tão bem estão tirando pontos daquelas que buscam o título. O quê? Não, nada. Eu fiquei pensando de equipes que estão se atrapalhando e tal. Tira até pontos daquelas que não vão buscar o título. Então, mas o Ceará, realmente, o Léo Condé, ele teve uma pequena oscilação, assim, mas ele, cara, ele dificultou a vida de muita gente, do Flamengo recentemente. Cruzeiro. Do Cruzeiro, vencendo Jogou bem no lá. Beira-Rio, não ganhou do Inter, mas jogou bem. Então, assim, e o Palmeiras estava vivendo um momento de pressão, e aí invertendo um pouquinho, né, falando do Palmeiras, o Palmeiras também foi do jeito Palmeiras, né, resiliente no jogo, porque, cara, o começo, você tomar um gol, com a pressão que tava, público menor, aquela coisa toda, de conseguir virar o jogo. Aí é linha, não foi pênalti. Não, cara, esse lance é o melhor. Esse lance do Pedro, esse lance do Pedro Raul é o melhor. Ele sai na cara do gol, chuta a grama e machuca o pé, Você velho. falou tudo, o Ceará Mas melhor daqui a pouco. antes dessa, ele teve uma chance também de fazer gol. Pô, você tá de brincadeira, velho. 15 segundos. Já, voltamos. 15 segundos. Quer dizer que tem goleiro podendo chegar no Palmeiras a qualquer momento e ele vem de um velho conhecido. É isso, Capela? E vou falar um negócio pra você. Ontem, inclusive, eu tava apurando aqui com alguns contatinhos que eu tenho aqui na academia e me falaram o seguinte, ó. Tia Leila não gostou nada que vazaram essa informação. Que, inclusive, a tia Leila, ela que é uma das que, entre aspas, tá bem? Entre aspas, comanda essa situação de fair play financeiro, tá dando algumas declarações sobre esse tema e foi questionada também sobre Carlos Miguel. Ela não abre a boca sobre esse tema, mas o que a gente sabe é que sim, Carlos Miguel tá por isso aqui de assinar um contrato. E olha só, seria um contrato de 4 temporadas. Valores, até onde a gente conseguiu apurar, que passam a casa dos 25 milhões de reais. 25 milhas, tem os gatilhos também. Então é uma transição altíssima. O Palmeiras busca, sim, consolidar essa negociação e, de quebra, uma informação pelo menos curiosa. O Nuno Espírito Santo, que é o técnico do Nottingham Forest, que fez uma temporada interessante na Premier League na última temporada aí, tem o Edu Gaspar como coordenador técnico da parada lá. E aí eles decidiram não utilizar o Carlos Miguel. Então ele foi colocado na vitrine, porque na última temporada ele só entrou em campo em 3 oportunidades. Tá sem ritmo, mas é um goleiro jovem e alguns gatilhos do contrato que me passaram é o seguinte: se ele estiver na próxima Copa do Mundo, se ele for campeão, números de jogos titulares, caso ele consiga colocar o Everton no banco de reservas. Então, a tendência é que o desfecho aconteça ainda essa semana. Inclusive, o staff do jogador aguarda uma reunião com os dirigentes do Palmeiras essa semana para que eles possam canetar. Agora, o Ronaldo, de vez em quando, ele gosta de fazer o boteco do Rona. E aí ele toca um sambinha. Sambinha esse que Carlos Miguel conhece muito bem. Confira aí. Será que a torcida, sabendo da qualidade que esse goleiro tem, vai se preocupar tanto com isso? Ou faz de conta que não aconteceu nada, passa por cima, a vida que segue? E aí, Edu? Renata, por isso que eu falo assim, tem que tomar cuidado com o que se faz, né? Porque sempre vai aparecer situações, sempre tem. Futuro ninguém antevê. Pô, mas vocês vão lembrar, o Gabigol fez isso também e teve até proposta pra ele. O Palmeiras estava quase contratando. Mas se tratando de goleiro, é até tomar o primeiro gol. Tomou o primeiro gol, já lança essa musiquinha aí. Mas o cara mentiu? Não mentiu, tá só Que cantando uma... isso, Tava cantando uma música ali que fala uma verdade, não é uma música provocando. O Palmeiras não Mas tem pela mundial. idade dele, que é muito jovem, caso ele seja contratado, ele pode até disputar um Mundial pelo Palmeiras. Cara, isso aí não tem nada a ver, cara. Lucas O cara tava Lima no, também no que Santos tava não no zoava o rival. Palmeiras. O cara tava no rival. Quantos jogadores O se cara vestiram a largou o camisa do Corinthians rival? assim do nada, né? Deixou, virou as costas.
resposta. Tchau, Corinthians. Agora, imagina aparecendo no Palmeiras que deram tchau pra ele lá na Inglaterra também. E se deu bem na Inglaterra, né? Ele foi super bem. Mas só assim, mas vocês acham ele melhor que o Everton? Não. Não, eu acho que é pra futuro. Não, o que esse cara, a gente não pode ter memória curta. O que esse cara tava pegando no Corinthians antes dele sair era inacreditável. Era o melhor goleiro do Brasil naquela situação. Melhor goleiro, tava pegando muito. Ele é quase 10 anos mais jovem que o Everton. Mas eu tenho uma ressalva. A gente vamos ver, né, o goleiro, uma sequência. Não é um momento só. Dá um ano para ele jogando titular. Ó, você é titular agora do Palmeiras. Vamos ver o que você vai ser. Agora, uma coisa é você ser reserva e entrar às vezes. Tá, mas no Corinthians ele tava. Então, mas ele tava entrando, daqui a pouco ele assumiu a titularidade. Pô, ele ficou uns 2, 3 meses como titular. Quem é que saiu do gol do Corinthians? Só pra gente lembrar, pro Carlos Miguel entrar Cássio. Então, e ele pegou, cara, ele assumiu a bronca. Ele tirou o Cássio do time titular, ou não, Ronaldo? O empresário dele foi brigar lá. Eu quero perguntar pra vocês qual é a surpresa de vocês. O quê? Porque o Marcão foi treinar no Corinthians e jogou no Palmeiras. O Everton passou por onde? Pelo Corinthians. E tá jogando aonde? Palmeiras. Então qual é a surpresa de vocês agora? O Carlos Miguel chegar e jogar lá? Ainda mais que o torcedor corintiano jogou uma praga nele. Mas independente disso, é profissional, Ronaldo. Então, por que vocês estão... Foi do Inter também, só pra lembrar. Então, por que vocês estão assim? Oh, meu Deus, que o torcedor do Corinthians é mais barato com ele. Essa musiquinha que ele cantou aí... O mundo canta, né? Porque é mundial. O Palmeiras não tem mundial. Mas eu acho que o Palmeiras, Marco Aurélio Cunha, tá olhando pro futuro, pensando que daqui a pouco, 37 anos, o Everton tem que buscar um substituto. Não para agora, mas logo, daqui a pouco. Renata, quando o futebol era mais fixado em jogadores, as equipes ficavam 5, 6 anos com os mesmos jogadores, já havia isso. Valdir Pérez jogou no São Paulo e jogou no Corinthians. Ídolo do São Paulo. Então, Carlos Galo, goleiro também, jogou em outros clubes. Zete jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo. Leão, Corinthians e Palmeiras. Leão, Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Né? E eu só joguei em time grande, São Paulo. Então é muito claro que a dinâmica do futebol hoje permite muitas transferências, mudanças. E a gente não deve ficar fixado numa brincadeira, numa pegadinha. O jogador tem que provar em campo. Fora do campo, essas baboseiras de musiquinha, de dança e tal, pra mim não vale nada. Jogou bem, beleza, tá no meu time. Eu não quero saber onde ele estava, com quem ele andou. Que é isso, tem que jogar bem. Jogou bem, tá no meu time. Essa pergunta aí não vai bem atualmente, viu, Marcos? Não vai casar, Muito mais no Sul, hein? No Sul que tá pegando o bagulho. Pois, Gabi, mas de verdade, eu acho que, de certa maneira, hoje, se a gente for pensar em termos de goleiros, o Everton e Marcelo Lomba. Não sei se, de repente, o Lomba também vai permanecer no Palmeiras para a próxima temporada. É algum movimento aí que o Palmeiras está fazendo, não para mexer necessariamente no titular. Perfeito. É um goleiro que chegaria muito provavelmente para ser titular em 99% dos times na Série A do Brasileirão. Grande parte dos times... No teu time chegaria? Cara, que o Rafael tá muito bem, o Rafael é muito bom goleiro. O Carlos Miguel sentaria um pouquinho. O Jandrei saiu. No meu não seria titular. Mas em grande... No Santos não seria. Porque o goleiro do Santos tem que ir pra seleção urgente. Dá 3 meses pra ele no Palmeiras, vocês vão ver. 3 meses pra ele no Palmeiras, se ele não vai assumir a titularidade. Só que ele tinha uma titularidade já absoluta, que ele conquistou por méritos no Corinthians, largou tudo isso, foi pra Inglaterra lá. Jogou uma partida, depois nunca mais, e agora foi dispensado. E o Palmeiras está contratando ele pelo que ele fez no Corinthians, né? É verdade, você tem um ponto. Não é pelo que ele fez lá. Bebida. Então, Ronaldo, machucou, lá, né, de novo, né? Já perdeu na Copa do Brasil, já olha deixa esse menino é uma gente boa, esse menino. Deixa ele que ele vai estar no lugar bom. Vai ficar sem mundial. Vai ficar sem mundial, viu, Carlos? Vai ficar sem mundial, deve cair. Depois falando que tem, mentira, que tem pinga. Chico, não é fácil ser eliminado da Copa do Brasil. Chiquito. Após Carlos Miguel, Palmeiras consulta Júlio Enciso, do Brighton, segundo o setorista. O Palmeiras continua na busca por reforços na atual janela de transferências. Após fechar a contratação de Ramon Sosa e também do lateral direito Kelvin, o Palmeiras avançou de uma forma rápida em um acordo com Carlos Miguel, informação divulgada primeiramente pelo Danilo Lavieri. Entretanto, a diretoria de Leila Pereira não para no arqueiro ex-Corinthians. Outros jogadores continuam sendo avaliados pelo Alviverde. É claro, o principal objetivo é encontrar o substituto de Richard Rios. Marcel Ruiz continua na pauta do clube paulista. Entretanto, de acordo com informação de Diego Firmino, TV Espírito de Porco e Felipe Lemos, o Palmeiras fez uma consulta envolvendo o jogador Júlio Enciso, que atualmente defende as cores do Brighton, da Inglaterra. Até o momento, não é confirmado se há uma negociação pelo lado do Palmeiras.
Ainda segundo o divulgado pelo Diego Firmino, para o meio de campo, a diretoria de Leila Pereira avalia Evander, que joga na MLS. Júlio Enciso está desde 2022 no Brighton. Todavia, na última temporada europeia, o meio-campista paraguaio atuou pelo Ipswich, também da Inglaterra. Ao todo, disputou 13 partidas com 2 gols marcados e 3 assistências realizadas. Ainda na atual janela de transferências, o Palmeiras acompanha a situação de Rafael Veiga, atleta que perdeu espaço com Abel Ferreira na atual temporada. Com interesse em atuar no futebol europeu, o camisa 23 pode sair ainda no decide semestre de 2025. Marcel Ruiz continua vinculado ao Toluca, do México. Atualmente, a equipe mexicana segue dificultando uma possibilidade de negociação com a diretoria do Alviverde. O atleta também deseja jogar no velho continente. Agora vamos falar de Roger Guedes, contratado pelo Palmeiras a pedido de Abel Ferreira. Tem apuração e atacante não foi procurado. Atacante está jogando no futebol do Catar e deseja voltar ao futebol brasileiro nesta temporada. A renovação contratual do português Abel Ferreira segue em pauta e o Palmeiras tem interesse em ajustar o vínculo até dezembro de 2027, quando termina o mandato da presidente Leila Pereira. Mas há dúvidas se isso irá acontecer. Tudo porque Abel está pensativo e irá esperar terminar a temporada para tomar alguma decisão definitiva. Por enquanto, o foco está somente no campo. Sobre reforços, houve uma certa especulação no domingo, 10, de que Roger Guedes estaria negociando uma volta ao Palmeiras. Ele está no futebol do Catar e deseja retornar ao futebol brasileiro. Apesar do boato, o Alviverde não fez, pelo menos até o momento, qualquer tentativa oficial para repatriar o atacante que está em negociação avançada para jogar no Grêmio.